Fala, manos. Amores da minha vida. Mercadinho hoje estranho, tá? Mas assim, mercado estranho por quê? Porque a gente teve um euro forte o dia inteiro, a gente teve um dólar frente ao peso mexicano fraco o dia inteiro. Então tá mostrando que esse dólar vem para queda realmente. As ações oscilaram muito, tá? A gente teve agora Itaú aqui no 0 a 0, Bradesco também levemente negativo, a Petro 3% de queda, mas em compensação tivemos Vale com 2,50 de alta. Então, toda essa variação da nossa bolsa aqui reflete justamente uma movimentação não muito esperada. Quando eu vejo um gap muito grande, assim, até mesmo porque a gente já tem motivadores para isso, que seria a política, a gente tem, lógico, alguma coisa estranha acontecendo aqui no mercado. Então o mercado pode entrar com uma realização, porque já andou demais, o mercado pode continuar andando, porque não vê mais motivo para voltar, e aí vai. Então a nossa análise técnica ela fica muito chata, fica difícil de fazer. Mas dentro disso, nós temos alguns parâmetros que a gente toma ali, algumas tomadas de decisão que fizeram até um pouco mais de sentido hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, só tem um resumo aqui. O S&P ele começou forte no dia e agora está com mais de 3% de alta, acompanhado de Nasdaq e Dow Jones. A petróleo também veio forte com mais de 3%. Engraçado, né? A Petro caiu 3%. Eu nem fiz o fechamento ali lendo nada, porque eu acredito muito que o cenário não mudou. Tá? O que seria cenário mudar para a gente? Seria o nosso índice perder algumas regiões importantes, como 111,700, que já está lá para cima, ou então até o dólar mesmo ganhar de novo 300, coisa que também não faz muito sentido. Vamos trazer um pouquinho aqui para a tela. Acho que quanto menos a gente ficar viajando aqui em informação, e melhor a gente mostrar a tela vai ser melhor. Olha só que transição de câmera, ficou legal. Pronto. Transição de câmera. Não quero logo, eu quero fechamento. Então tá. Esse é nosso maldito índice. Tá? O que aconteceu com o índice hoje? Eu tinha uma expectativa de continuidade de alta, afinal. Ontem, que eu pensava que ele pudesse corrigir, o movimento não corrigiu, só subiu. Trouxe aqui uma VWAP fechando aqui por volta dos 115.300. Esse 115.300 virou uma referência e é uma referência que tem que ser tomada. Então, aonde seria o nosso melhor ponto de compra? Nosso melhor ponto de compra seria aqui por volta de 115.500, mais ou menos. Mas, lógico, difícil demais do índice chegar aqui nessa região. Tivemos uma abertura do índice ali por volta dos 118 mil, na verdade, né? Uma abertura forte desse índice, já com muito gap, inclusive se for pensar em VWAP, a VWAP voltou para fazer um leve preço, ganhou bastante força, não era muito alvo ali, ainda 118.800, a gente tinha um alvo só lá no 120 mil, tá? Não foi nesse alvo, acreditei até que pudesse ir, deu uma boa operação aqui no começo do dia, fiz essa operação, deu bom, mas depois o índice só voltou. Se fosse olhar só para análise técnica, a gente tem sim uma venda do índice aqui perdendo essa VWAP, que seria uma venda no 118.100 mais ou menos, tá? 118.100. E essa venda teria uma busca de liquidez e uma continuidade dela, tá? Outra busca de liquidez e uma continuidade, mais busca de liquidez e continuidade. Então você pode ver que o mercado não vai tão em linha reta assim quanto parece. Olha só que busca de liquidez para depois ele vir pesar muito forte. Isso tudo aqui acaba deixando a gente num conflito emocional. Então o índice, quem pegou a movimentação de abertura ali de compra, parabéns. Para mim o mercado se resume a isso. O resto é um pouquinho sorte. Apesar do índice não ter ficado em nenhum momento para cima da VWAP do dia, ficou bem caro de se operar esse índice hoje. Veio buscar liquidez, ele está numa região interessante de liquidez, para a gente isso é bom, tá? Seria bom até que ele fechasse um pouco mais para baixo, para a gente ter uma VWAP aqui que está agora no 117.300, para que ela continuasse nessa região e um fechamento lá para baixo teria um equilíbrio no mercado para amanhã. Mas vamos ver como é que ele fecha. Pensando nisso, vamos trazer aqui para o dólar, o que aconteceu. Olha lá, o dólar teve toda essa movimentação, tá? Essa movimentação foi bem brusca desse dólar. Tinha um alvo bem claro ali pro dólar, que era na região do 120, tá? Essa região do 120 para mim era muito importante, ele precisava pagar esse preço, não pagou ainda, mas vai pagar.
O dólar teve uma variação ontem muito boa aqui no dia inteiro, ficou lateral na parte da tarde, tá? Essa lateralização foi do 200, que foi bem chata essa lateralização, e o mercado não fugiu disso hoje, tá? O dólar abriu na região dos 190, já desceu para buscar liquidez e só ficou oscilando entre 200 e 180. Só na parte da tarde, se a gente for parar para pensar friamente, que até estava conversando com o pessoal aqui, que talvez daria para fazer, uma compra aqui por volta do meio-dia 15, tá? Que estava no 190 mais ou menos, acho que era no 190 mais ou menos, 190 às 12h15, tá? Com alvo no 45, tá? Então, alvo no 45 seria uma excelente correlação. E o stop estaria aqui para baixo, ó. Olha só como a gente conseguiria escapar desse dólar hoje. Então, o stop ficaria para baixo, aqui no 170 mais ou menos, tá? Nunca pegaria. Você ficaria algumas horas com uma gastrite nervosa nessa operação, mas depois, quando ganha 200, dá para aumentar a mão, sair da operação só lá no 45. Essa operação aqui eu fiz, tá? Essa aqui eu fiz. Essa aqui, na verdade, eu não entrei aqui. Eu só fui entrar quando ele ganhou de novo 200. Vocês lembram quando ele ganhou 200 aqui, como ele me estopou? Mas aqui deu ruim. Aí depois aqui deu bom, tá? Então, assim, insisti na compra do 200 aqui e consegui levar até o 240, tá? Busquei quase a máxima desse movimento. Para mim, isso é alvo, eu nunca vou enfrentar isso. Dólar também deu o melhor ponto de venda, tá? Quando a gente tem um dólar que rejeita a VWAP do dia anterior, olha isso aqui, ó. Isso aqui a gente fala, análise técnica não serve para nada. Então tá bom, então vai estudar outra coisa, vai estudar francês, porque, cara, análise técnica serve sim. Isso aqui mostra uma possível rejeição do ativo. Você consegue fazer uma venda aqui, e essa venda tem um alvo muito claro na VWAP do próprio dia. Lógico, o range é uma bosta, tá? Não bosta por movimentação, mas é uma bosta porque, tipo, puta, a gente quer que ele ande, tenha direção, mas foi direto e reto, tá? O dólar teve essa venda, acho que o Jamal fez essa venda, sim, até tava chegando aqui da academia, eu vi o Jamal fazendo essa venda, foi fantástica e ela cravou alvo lá no 188, 190, foi muito boa, a venda foi mais ou menos no 237, com alvo lá por 190, teria dado aqui 40 pontos, quase 50 pontos, tá bom? Então, é excelente venda essa daqui, se alguém conseguiu fazer. Na verdade, se você não faz nada no dia, deixa eu até voltar aqui porque eu preciso olhar para a cara de vocês, porque a gente já está acostumado, a gente já está habituado a fazer esse tipo de operação, que é operar ali uma venda numa região vendedora quando ele chega perto ali da VWAP do dia anterior. Risco-retorno é fantástico, a região é vendedora, cenário é vendedor. Então, pronto. Por mais que a gente teve uma alta do dólar, tá? O dólar ele nem fechou em alta, tá no 0 a 0 praticamente, tá exatamente no 0 a 0, mas por mais que a gente tenha tido uma movimentação de um pouco de alta pro dólar, o dólar tá em queda, ele despencou, ele saiu lá do 440 e a gente tá falando aqui do 200 em 2 dias. Então a gente tem um cenário de queda, por mais que o dólar tá fraco no mundo, ele também tá fraco aqui, então nada mudou. A gente tem aqui um cenário que foi... se você não fez nada durante o dia, só fez a venda ali na rejeição do 45, parabéns para você, exímio operador. Eu não sou esse, tá? Eu não sou esse exímio operador, não fiz essa operação, sou bem sincero para você, fiz a operação contrária, inclusive, que foi a compra para levar ele lá para 40. Se dei sorte ou não, paciência. Interessantíssimo dia de hoje, super perigoso, e espero que traga um certo equilíbrio para o dia de amanhã, tá? O mercado fechando aqui dentro desse range, a gente tem agora uma VWAP do dia por volta dos 190, começa a ficar interessante, não perdemos ainda o alvo que era o 120, e nem no índice que é também o 120, olha a coincidência, 5,120 para o dólar e os 120 mil pontos para o índice, isso não mudou, o cenário se mantém, pelo menos até o payroll, que se trouxer algum estresse para o mercado, pode ser que inverta tudo aqui também, tá? O cenário está um pouco mais distante para o segundo turno da eleição. Acho que não vai ficar precificando a eleição até lá. Acho que isso daqui já deve estar acalmando. Mas vamos acompanhar agora essas regiões. Quem não tem estudo de regiões me pede no privado, por favor, que eu mando. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Beijos.